Beleza, tão certo, pessoal? Eu sou o Neander Tavares, o Nequinhas. Esse é mais o Nequinhas Podcast, histórias, músicas e risos. Hoje estou conversando com um cara que é fenômeno no ramo da advocacia. 18 anos atuando, já está maior de idade no negócio, né? Então, ele tem propriedade para poder falar do assunto. Ele é advogado empresarial. Isso, Felipe Brito. Felipe. Você parece um pouquinho com o que cara que foi ministro lá, ó. Sérgio Moro. A cara do Sérgio, o pessoal tá achando todo mundo. Agora o Nequinho voou mesmo. Sérgio Moro tá lá, não. Não é seu parente, não? Não, nada. Não é não? Que isso, eu achei que era. Não. Só pra falta ter a voz um pouquinho mais aguda, né? Prefiro a mim um pouco. Tá certo. E aí, você tá bem, cara? Tô bem, graças Graças a a Deus. Isso aí. Você é presente pra galera aí. Quem é Bom, Felipe Brito? Felipe, advogado, como o Nequinhas falou aqui, eu faço agora já 18 anos de advocacia, né? Atualmente eu estou com escritório no bairro Horto, no Castelo Branco, edifício The Place, né? Coisa pouca, coisa pouca. É nada. E atuo na advocacia empresarial, tento ajudar, né, os empresários. Sou filho de comerciante. Né? Então você já entende da dor do comerciante. Sim, eu vi meu pai, minha família, meus tios, todos do comércio, então eu trouxe essa carga, né? Por isso que eu me apaixonei pelo direito empresarial. Bacana demais. E como que foi essa paixão, né? Você já falou que se apaixonou pelo direito empresarial, mas qual foi o primeiro contato com o direito? Você falou assim, cara, é algo que eu quero para minha vida. Quando eu comecei a fazer estágio, meu primeiro estágio no direito foi na Procuradoria da Fazenda Estadual. A gente lá trabalhava com direito tributário, né? E ali eu percebia que vi muitos empresários caindo em situações por má orientação, né? Às vezes por desconhecimento, muitas vezes até mesmo por falta de condições de ter uma consultoria mais adequada, né? E aí eu comecei, me envolvi com essa área do direito empresarial, né? E vindo também de família de empresários, porque eu via meu pai passando os apertos dele. O famoso tampa um buraco hoje, porque amanhã tem outro nascendo pra você tampar de novo. Porque o empreender no Brasil é realmente um ato de coragem. Né? Você começou aqui com o seu negócio, você sabe das dificuldades que são inúmeras, né? Sim. Dúvidas, desafios. E às vezes o empresário, o empreendedor fica ilhado ali, não sabe, né? E vai tocando o negócio, porque ele tem que ser ao mesmo tempo o estrategista do negócio, ele tem que tomar as decisões, né? E infelizmente, às vezes acaba tomando decisões erradas, estratégias erradas. Correto. Né? Mas é isso que é legal, vai no peito, na coragem, mas vai, né? Aí também é importante falar questão societária, né? Como estruturar uma sociedade, isso é uma coisa fantástica de se fazer, de se pensar. Contratos. Porque muita gente fala assim, vamos ser sócios, mas nem sabe, não tem nem ideia do que está falando. E outra, sociedade, quando você entra na sociedade, você está fazendo investimento. Correto. Né? Você está investindo valores ali. E você quer que esse investimento dê frutos. Né? Com certeza. Então é o seguinte, o que fazer depois disso? Porque muitas das vezes existe toda uma estratégia para preparar o negócio, para buscar o melhor ponto, a estratégia de venda, pensa em marketing, mas não pensa na estruturação interna da sociedade. Isso fica, não se fala nisso. E acontece as sociedades serem desfeitas, né? É o que mais acontece. Pois é, e aí, como é que você vai... casamento eles estão fazendo, quem dirá a sociedade, né? Sim, exatamente. Então, por várias razões. Às vezes não é nem por indisposição entre os sócios, não, sabe? Pode acontecer de você entrar numa situação pessoal que para você deu,
você vai dedicar a sua família, por exemplo. Então, aí o sócio vai se retirar. E nesse momento de retirada, mesmo sendo amigável, aí vem as surpresas. Porque a pessoa espera um valor X, né, e encontra resistência. Correto. Certo? Então, se não se pensar numa estratégia, quando ele sair da sociedade, ele reaver os valores, ou pelo menos ser remunerado de forma como ele queria ser, aí realmente precisa dessa estratégia, de trabalhar esse contrato social. E vamos supor, um tem a ideia, a gente vê muito isso aí até naqueles... Você deve ser um consumidor daquele programa Shark Tank Brasil, que tem tudo a ver com você, né? Que gosta do mundo empresarial. Lá no Shark Tank você vê o cara trazendo a ideia e a galera entra com um aporte financeiro. Como se dá esse tipo de sociedade? Eu tenho uma ideia, eu vou chegar e vender essa ideia para você. Como que você instrui o Neander, que tem a ideia, a vender essa ideia? Você tem essa assessoria? Você faz esse tipo de trabalho? Nesses casos, os investidores, os sócios anjos, né, eles compram a ideia e trabalham, formam ali uma empresa. Correto. Né? Então, esse sócio que está fazendo investimento, o sócio investidor, ele não conhece nada do negócio. A ideia é toda do Nequinhas, por exemplo, certo? Então, esse tipo de sociedade, ela é bem interessante, porque o cara que tem ideia nem sempre tem um capital. Na maioria das vezes. Por isso que o que mais tem é a ideia enterrada nesse cemitério da vida aí. O cara nunca conseguiu colocar a ideia em prática. Isso. Mas tinha ótimas ideias. Tinha ótimas ideias. E aí o que acontece? O investidor, ele está buscando o lucro. Ele quer o retorno. Né? Então ele comprou aquela ideia e quer o retorno. Por outro lado, o dono da ideia também quer crescer. Então o que se faz muitas das vezes? Esse sócio que tem a ideia, mas não tem um capital, ele vai figurar na sociedade. Não existe, tá, Nequinhas? Só um detalhe: não existe sociedade limitada onde ninguém entre com alguma coisa. Tá? Então, o que vai essa ideia que eu vender ideia já é uma balela. O que acontece muitas vezes até porque a lei dispõe de forma muito clara que é nula o aporte somente de trabalho. Estou falando das sociedades limitadas, né? Sociedades empresariais. Né? Então, o que se faz? Existem várias formas desse sócio que não tem um capital conseguir um capital. Ele pode pegar um dinheiro emprestado ou, inclusive, até mesmo com o investidor. Então, o investidor, olha, eu vou aplicar X reais, mas você vai ficar me devendo. Então, o próprio então, essa ideia é o negócio se pagar, para pagar a parte do outro. É claro, o negócio se pagar. E isso é colocado num acordo de sócios. Existe um pré-acordo. Antes de se formar a sociedade, se faz um pacto de pré-acordo, de intenções. No momento que se forma a sociedade, o contrato social, você já deve ter visto o contrato social de empresa. Sim. Só que ali, paralelo com esse contrato social, você faz um acordo de sócios, onde você vai tratar dessas situações que não precisam estar lá dentro do contrato social. Correto. Sabe? Então, ali vai ter a forma que esse sócio que precisou de se capitalizar, pagar o investimento que foi feito. Né? Ele pode ser a longo prazo, certo? De várias formas. E, ao mesmo tempo, aquele sócio que investiu, garantir que ele venha ter o retorno dos valores que ele investiu. Então, é bem interessante o que você falou. Cada caso é um caso, né? Nós vemos muito isso. Eu mesmo tenho muitas ideias que eu fico só esperando aparecer um no perfil. E eu sou de apresentar ideias. Isso. Você entendeu? Então é interessante estar conversando com você. Sim. E acho interessante demais para o nosso público, né? Para quem está vendo e para quem vai ver. Aproveitando, você que não sabe, nós temos um canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal também. Nos ajude aí, porque crescer no YouTube é difícil demais, menino. Muito. Meu Deus. Nós precisamos monetizar. Cara, você formou em qual ano? Formei em 2005. 2005. Mas eu lhe pergunto, você tem quantos anos?
42. 40, o homem dorme no formol. Ele tem a receita da longevidade. Você malha, você é do mundo fitness, você... Tento. Tô bacana, hein? Tento. Cross funcional, né? Bacana. Já fiz musculação, mas hoje eu tô no cross funcional. Karatê também? Sim. Pra quem não sabe, a noiva dele tá aqui, por isso que os olhos dele brilham tanto. Então, não é por causa do nequinho esse brilho no olhar dele, galera. Não se assustem. Mas você formou em 2005, e sim, como que foi pegar... Você já começou, você começou a estagiar, correto? Antes de formar, né? Você já comecei meu estágio. Então você já formou com essa certeza que ia atuar, sim, na área empresarial? Sim. Você já... Sim. Eu já tinha essa visão de que o direito empresarial seria a minha vocação, né? Bacana demais. E como que foi pegar a sua primeira causa empresarial, assim? Porque quando fala em advogar, o cara, ele pensa eu vou defender quem está sendo acusado de alguma coisa, ou na questão do divórcio, né? Tem várias vertentes aí. Como que o Felipe Brito pega uma causa? Qual que é o... Você é o famoso advogado de empresa. Você é aquele cara que aparece na novela? O advogado de novela é você, ué. Que isso? Ai, não. Ó, você fez uma primeira pergunta, e como foi a primeira causa, né? Você tá falando? Sim. Olha, tudo na minha vida eu encaro como desafio. Lógico, quando você começa, você tem aquele receio. Sim. Isso é normal. O medo, né? Senão não medo seria humano, né? Seria humano. Mas a vontade de superar e de resolver é maior do que o medo. Então eu sempre encarei tudo com uma forma de desafio. E quando você encara como desafio, você tende a superar. Correto. Né? Tende a resolver. Certo? Então hoje, quando chega um caso para mim, os casos que chegam, a forma de atuar é mais no sentido de entender o problema e procurar soluções. E quais tipos de problemas você já... Qual o problema mais cabeludo já apareceu? Que, por exemplo, minha empresa está quebrando, ou qual tipo de situação que você vive? Por exemplo, eu estou vendo uma série chamada Um Milagre. É uma série que acontece na área da saúde. É um médico autista. Uhum. A série conta a história dele, que é um drama, mas mostra toda a vivência, todo o cotidiano que acontece dentro do hospital. E nós que vemos isso de fora, a gente não tem noção do tamanho dos problemas que acontecem dentro do hospital, né? E eu não faço ideia do tipo de problema que você tem no seu dia a dia. Estou te vendo sereno aqui, às vezes seu cérebro tá um doidão batendo marreta, todo gritando, o pau tá quebrando lá dentro, o cara tá de boa. Chega em casa, não consegue desligar, porque você fica pensando em como resolver aquilo. E é engraçado porque, às vezes, nas horas que você não está pensando no problema, é que surge a solução. A solução. Sabe? De tanto você levantar todas as hipóteses possíveis, naquele momento que seu cérebro está um pouco relaxado, é que a solução chega. Isso é bem interessante. Demais. Mas assim, é difícil de falar para você qual foi o mais cabeludo, mais problemático, isso, né? Mais complexo. É difícil porque cada caso é um caso, cada caso tem sua complexidade. Teve casos, claro, que deixa a gente com mais receio, né? São mais desafiadores, eu prefiro falar. Sim. Mas... Voltando a falar na franquia, um cara que quer franquear, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, ele tem um negócio ali desenhado na mente dele para trabalhar essa ideia da franquia. E ouve-se muito falar que tem muita dificuldade nessa questão de franquias. O Eduardo, lá da Point Jeans, esteve aqui semana passada, se eu não me engano, conversando com a gente. Eu perguntei para ele se ele tinha a ideia de franquear a loja dele, que hoje ele tem 22 lojas, tem 22 Point Jeans. Eu falei com ele, você não tem ideia para franquear suas lojas? Não é um negócio que dá para franquear? Ele falou assim, dá, mas é muito burocrático.
Se o Eduardo chegar no Felipe Brito tem, vamos falar assim, bagagem, com certeza, para desbravar esse caminho que ele acha complicado. Como que isso acontece? Quando ele fala de burocrático, primeiro é o seguinte, registrar a marca. Você está pensando em franquia, você vai criar uma marca. Essa marca tem que ser registrada, registro dessa marca. Segundo, abrir a empresa que vai fazer a gestão dessa franquia. Porque a partir dessa empresa é que você vai fazer os contratos com os franqueados, né? Então você se torna um franqueador. É preciso também trabalhar o contrato. Como vai ser esse contrato com esses franqueados, né? E, enfim, estruturar, porque você tem que ter toda uma cadeia de pessoas trabalhando ao redor. Tem que ter aquela pessoa que vai lá fazer os treinamentos, porque não é franquia, não é simplesmente, olha, eu tenho uma ideia bacana, eu quero unificar o processo e vou vender isso para frente. Você já atuou em abertura de franquias? Já uma vez eu dei uma assessoria, mas não no total, eu ajudei a fazer o contrato de franquia. Entendi, entendeu? Entendi. Porque é um assunto multidisciplinar, envolve vários profissionais. Então, não é só um advogado que pode falar, eu resolvo esse B.O. Eu te tiro da cadeia. É um trabalho multidisciplinar, envolve contabilidade, envolve um bom administrador, um bom gestor, né? Também para fazer o que eu te falei agora, montar essa estrutura para poder prestar o serviço. Porque senão, se você vender uma ideia de franquia, se você constituir uma franquia e fizer um contrato de franquia e não fizer essa contraprestação, o seu franqueado pode romper o contrato e cobrar a multa, porque a gente fala de contrato em multa por rompimento, certo? Principalmente com inadimplência. Inadimplemento contratual não é só de pagamento de valores. Inadimplemento contratual ocorre quando qualquer das partes... Falei que eu ia fazer o serviço para você e não fiz. Mas não é... por que você está falando isso? Porque a lei de franquia determina que seja assim. O formato da franquia é esse, né? Os contratos de franquia que vieram, né? A ideia veio dos Estados Unidos é exatamente essa. O franqueador, ele te fornece aquela estrutura pré-existente. Então, você franqueado, você vai usufruir de uma estrutura. Por exemplo, o McDonald's, né? Vamos dar um exemplo aqui bastante conhecido. MC Donald's. Exatamente. Então, se você é um franqueado, você vai trabalhar com a marca já conhecida no mercado, então você não vai preocupar em trabalhar validar um produto, né? Exato, validar a marca e validar o produto. Então, aqui ele já vem pré-validado. Isso. Mas, por outro lado, o franqueador ele vai ter que prestar o serviço que eu te falei agora. Ele vai ter que te dar assessoria, ele vai treinar os funcionários, vai mandar uma equipe. Na verdade, o franqueador, ele meio que vende uma pós-venda, né? Então, ele tem que estar sempre dando um auxílio ali. É contínuo, não é simplesmente assinar o contrato, embolsar os royalties e fica por isso mesmo. Não. Bacana. Nessa sua trajetória, nessa sua carreira aí no mundo da advocacia, no mundo de direito, você já pensou em desistir, cara? Você já teve dia que você acordou para mexer com esse negócio de advogar nada? Eu vou comprar uma fazenda, vou mexer com boi. Não. Mexer com vaga, que ali você só toca e obedece. Gente, é muito complicado de mexer. Sim, não, mas eu gosto de advogar. Acho que... E tem um detalhe, né? Porque no ramo do direito, existem ainda os concursos, né? Então, você é concursado? Não sou. Eu exerço cargo público, só para tirar a dúvida aqui, eu sou assessor jurídico da Polícia Militar. Eu vi. Como que um cara é assessor jurídico da Polícia Militar sem ser concursado? São os cargos... Que pechada é essa? Não, pechada... A sorte é estar preparado no lugar certo, No lugar certo, Foi o seguinte, eu fui convidado para ministrar aulas no curso de formação de soldados aqui no 14º Batalhão, né? E surgiu uma vaga para assessoria jurídica. A assessora, ela iria sair, então abriu essa possibilidade. Como eu já estava lá, me fizeram a proposta, né? Então, só para explicar, é um cargo de livre nomeação. É um cargo, são chamados cargos de assessoria e direção.
Entendi. Então, É feito através de indicação, no caso. Sim, são cargos em que o chefe ele nomeia, ele tem liberdade para nomear e também exonerar. Entendi. Tá? Ou seja, se você pisar no tomate, é para mandar você... Pode, não precisa simplesmente é livre, é convicção dele, né? Entendi. Aí enjoei desse tal de Felipe, vou mal. Exato. Entendi. Pode acontecer. Tem quanto tempo você tá nesse cargo já? Desde 2017, nós somos 2023. Tem 6 anos. 6 anos. Então você conhece a galera toda lá, ué? Conheço bastante gente. Bastante mas gente. Eu fico lá na parte da manhã, né? Aham. Fico lá interno, na sede da região, no comando regional, que é lá no Horto também, no Santa Mônica. Ah, é? E aí fico lá a parte da manhã, cumpro o expediente, depois eu vou pro escritório. Qual que é o mais gostoso? A assessoria lá da polícia ou o seu? Qual que você prefere? São duas coisas bastante interessantes. Apesar de se falar assim, mas existe algo em comum entre os dois? Existe, porque tanto na PM quanto no escritório, eu trabalho com assessoria. Uhum. Também assessório, eu faço o assessoramento de empresários, de empresas. Uhum. Então, no meu dia a dia, eu tenho que dar parecer, a pessoa te pergunta, você tem que responder, apresentar uma solução, ou então dar uma solução que seja a que proporcione um menor estrago, vamos dizer assim. Uhum. Dá um exemplo aí. Difícil de dar um exemplo concreto, mas vamos pegar aqui uma situação em que o dano ele é inevitável. Correto. Certo? Então, o que a gente faz? A gente traça uma estratégia para que o dano seja o menor possível. Entendi. Minimizar perdas, né? Se você não puder evitar, pelo menos minimizar. Tipo assim, estragou, mas vamos fazer uma gambiarra ali que dá pra você andar mais uns dias. Né? É complicado você falar gambiarra no direito, né? Porque a gente tá falando aqui... muito legal conversar com um cara que é do ramo do direito, porque a gente é do povão. Né? Você deu um exemplo aí, eu tenho certeza que você imaginou algo totalmente diferente. Eu já imaginei um carro batido, né? E o cara falou assim, ó, tem o conserto pela autorizada que vai ficar por 15 mil. Eu tenho um paralelo ali que R$1.000 eu faço pra você, mas não tem garantia nenhuma. Bacana demais. Qual que é o seu maior sonho, cara? Você é um cara realizado, um homem de 42 anos, há 18 anos tatuando. Então, desde os 20 anos... Desde os 19 anos, aliás. Né? Atuando como advogado. Como advogado. Faço 18 anos. Então, quando eu formei, eu tinha 24. Desde os 24 anos, atuando como advogado. É um cara realizado. Para quem não sabe, tá noivo, vai casar e vai me convidar. Vai estar estourado. Esquece. Se eu for no casamento do Felipe Brito, o homem é assessor da PM. Isso. Não tem ninguém que segura o Nequinha mais. O cara vai lá, o irmão. Felipe Brito. Segunda-feira eu tô exonerado. Misericórdia. Ô, Jesus amado. Mas qual que é o seu maior sonho? Você já realizou muitas coisas, acredito que vários desafios, mas eu acredito que pro camarada estar num negócio há 18 anos e manter firme nesse negócio, é porque ele tem algo que funciona, ele tem uma motivação muito grande, né? Sim, no campo profissional, meu maior sonho é continuar o crescimento. Sim. Sabe, eu não tenho... estou onde eu queria estar, né, atualmente, mas eu pretendo ainda crescer. Correto. Então, meu sonho é esse, o crescimento de forma organizada. Orgânica também, né? Tipo assim, sim, organizada, né? Porque a intenção nossa não é ser advogado de massa, de quantidade. Eu sempre tive a ideia de trazer uma advocacia artesanal. O que é uma advocacia artesanal? É pegar o seu problema e resolver, conhecer a sua situação, a sua história, a sua empresa, sabe? Conhecer todos os processos produtivos dela, né?
esse é a minha forma de trabalhar. É diferente de escritórios que pegam, por exemplo, advocacia de banco, vai fazer defesa ou advocacia de grandes empresas, que a defesa é trocar o nome das partes, porque o conteúdo ali não muda. Correto. Então, assim, é diferente. Então, na verdade, você é um cara que você é apaixonado por desafios. Você gosta de conhecer histórias e, querendo ou não, você é uma ferramenta que é usada para mudar tais histórias. Sim. Você acredita num propósito de Deus na sua vida? Com certeza. Você é cristão, com certeza. Sim. Você é evangélico, católico? Eu sou espírita. Você é espírita? Sim. Gente, os espíritas são os melhores, tá? Não. Falo isso porque eu sou evangélico. Nada. E uma das maiores dificuldades é você achar uma pessoa... Tô apontando o dedo para mim mesmo. Eu conheço alguns espíritas, tenho um amigo espírita, tive amigos que faleceram, que é do NEC, que são espíritas, que eles são um pouco desprendidos do material. Tipo assim, o espírito ele tem uma facilidade imensa de se doar, de dar, de ajudar. E muitas vezes dentro das igrejas, estou apontando o dedo para mim de novo, porque falar mal dos outros é muito fácil, né? Então a gente tem que aprender a fazer uma autocrítica também. E muitas vezes dentro das igrejas a gente prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, mas a gente não vive aquele evangelho. Não pratica, né? Não pratica. Então, na minha visão, Neander Tavares é cristão evangélico, respeito, né, o meu amigo aqui que é espírita, apesar de eu não viver e não concordar em partes com a doutrina espírita. Mas entendo que ele, sendo espírita, ele é... A probabilidade, a chance dele ser um bom samaritano melhor do que eu é grande. Aquela passagem do bom samaritano. Então isso aí é um aprendizado. Eu falo isso, galera, porque é para nós aprendermos, para mim entender que eu preciso melhorar como cristão. Seja lá a bandeira que eu levanto, se é evangélica, se é católica, seja espírita, né? Para mim ser uma melhor pessoa, para realmente eu estar imitando Cristo. Porque pregar dentro da igreja é muito fácil, você está pregando um aquário. Repetir palavras, né? Agora, você viver isso é bem diferente. Com certeza. Acho que a fé sem caridade é uma fé morta, né? A caridade... A fé sem obras é morta, né? A caridade que dá sentido. A obra que você acabou de falar é que dá sentido para a fé, né? Bacana demais. Legal demais, cara. Você é fenômeno, tá? Gostei de você. Deixa eu até tomar uma água aqui, que deu um gugu aqui, deu um rosa na minha cabeça, como dizia os... Tem comentário do Samuel aí. Fala aí com nós, aí. O Felipe é top. Grande abraço pra essa dupla. Samuel Valente. Querendo você Samuel. Aqui de novo. Samuel, estamos devendo um óculos da Modi, cara. Samuel, ele é danado. Amanhã nós vamos estar lá na Modi. Vai ter um provador lá da Bianca Aretes. Bianca esteve aqui ontem no nosso podcast, ela é dentista e está se aventurando nesse mundo aí dos digital influencers, né? E eu tô tentando ajudar ela, indicando ela aí, bacana demais. Mas eu te interrompi, que a gente acabou entrando na questão da vida cristã, da vida espiritual, de religião. Você não falou sobre o seu sonho, você falou do sonho profissional. Agora vamos falar do âmbito pessoal. Tô sabendo que você vai casar, né? Eu já até dei um spoiler aqui. Tá próximo, daqui 2 semanas. Oi, não, então tá perto. Tem tempo de chegar convite pra mim, não esquece. O gordinho rodou. Vou chegar assim, eu quero entrar nessa bobagem. Mas fala aí o sonho. Sonho pessoal? Constituir família, né? Ter uma família equilibrada, né? Filhos, bacana. Acho que é isso, a realização pessoal não pode ser diferente disso, né? Eu não vejo de forma diferente. Você é um homem de 42 anos, a gente vive numa cultura que se casa cedo.
né? Eu tô indo ao contrário dessa cultura. A Tamires falou que seu sonho é casar e ter 10 filhos. Como é que é o nome dela? Ela vai batizar os 10, eu vou colocar de Mas de coitada da Isadora! A tia cuida. A tia cuida. Vai ser madrinha dos 10. Meu Deus. Diz que cada menino tem que fazer um aporte de 10 mil pra manter a criança, viu? Lógico. Mas eu perdi o que eu tava falando. Você tá falando da cultura de se casar cedo. Isso, cultura de se casar cedo. Eu, por exemplo, tô com 34 e não casei ainda. Mas a gente, ainda mais a galera da igreja, né, tem essa questão de casar cedo e tal. Mas eu acho interessante ver um cara igual você, de 42 anos, realizado, porque hoje você pode proporcionar uma vida boa para sua família. Né? Porque muitas vezes o cara casa com 20 anos, mas é uma aventura muito louca. Ainda tem que trabalhar toda a parte profissional ainda, né? Isso, realmente, se já é difícil, o desafio, imagina tendo a responsabilidade de ser um pai de família, né? Então, com certeza, é muito mais difícil. Como que você conheceu ela? Conheci ela num barzinho, cara. É mesmo? Fui lá conversar com ela, passei, derrubei, ela tava comendo um pãozinho lá com Foi por querer. Estratégia. Coisa de novela, hein, cara? Coisa de ver o cair, eu falo, não, que isso. Não, aqui, presta aqui. Poderzinho. A próxima que eu ver, eu derrubo o hambúrguer, né? Acho que ela queria na hora de matar mesmo. Mas daí nasceu. Aí começaram a conversar e tal. Sim. Bacana. Quantos anos de namoro? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bacana. Mas Deus abençoe, né? É bacana você ver você vê a mão de Deus nas coisas. Onde eu falava com a nossa convidada aqui que a mulher sábia, né, a mulher que a Bíblia chama de virtuosa, ela é diferente, né? Então, edificular. Então, quando a pessoa encontra essa mulher, e quando a mulher também encontra o homem, né, que tenha as características de Jesus, né, que a Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, ele tem que dar a vida dele por essa mulher. É muito bacana. Deus abençoe, de verdade. Amém. Sei que não vou no casamento, porque eu rodei, só tem 15 dias, eles não vão fazer um convite. Se fizer esse convite, vou lançar um desafio aqui, galera. Se você me ver no casamento... Mas você não tá fazendo dieta? Você não tá no desafio pra perder? Não, mas vou lá pra prestigiar vocês, rapaz. Você é doido? A Tamires falou que ela é a tia rica. Amém. Manda um abraço pra minha queridíssima Fátima Bicalho. Deus abençoe. Tia Fátima. Teve um comentário aqui antes. Laodiceia. Felipe é um excelente profissional, já trabalhei com ele. Ele também é muito bom na área trabalhista. Já resolveu muito pepino. Laodiceia teve aqui no nosso podcast também. Sim. Laodiceia é bacana. Ela é muito bacana, a Laodiceia. Ela falou sobre adoção. Cara, qual o segredo? Hoje na sua assessoria, além de resolver pepino, você é um camarada que apresenta... você ajuda a criar estratégias? Existe essa... Sim. Ou você só resolve pepino? Não, muito pelo contrário. Apagar incêndio não é o ideal. O ideal é evitar o incêndio. Sim, porque sim. o apagar, ele te causa mais transtorno, é mais caro, dor de cabeça, né? Então, o interessante é que haja um acompanhamento permanente no dia a dia, mesmo quando não tem um problema, porque é aí que é o diferencial. Entendi. Né? Porque com ações estratégicas, tomada de decisões estratégicas, com a participação do jurídico, ela é interessante nesse ponto, porque a gente consegue, com o nosso conhecimento, saber se aquela decisão ela vai ter um impacto jurídico lá na frente. É o famoso prevenir é melhor do que remediar. Prevenir é melhor que remediar, com toda certeza. Bacana. Quando nós falamos um pouco de franquias, e agora me veio aqui, gente, para quem não sabe, eu não tenho um croquis, não tenho um norte aqui não, viu?
O bate-papo aqui, ele é real, ele é verdadeiro. Espontâneo. Estou conhecendo, fazendo uma amizade aqui. Espero que ele me ajude a abrir todas as empresas que tem na minha mente. Quando o camarada ele tem ideia de empresas, no plural, né? A gente vê muito aquela frase americana, né? No inglês, é o corporations. É um grupo de empresas. Uhum. Como que o camarada monta um grupo de empresas? Por exemplo, ele pode montar um grupo de empresas convidando outras empresas, ou é um camarada que tem ideias de muitas empresas dele mesmo? Como que, por exemplo, o Grupo Silvio Santos? Aí vai depender de qual que é o intuito dele com essas empresas. Porque Ganhar dinheiro, né? Sim, mas por que tantas empresas? Uhum. Porque às vezes, você pode ter empresas que atuem em paralelo. Em outras Por áreas. exemplo, vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você tenha uma empresa de alimentos, uma indústria de alimentos, certo? Uhum. Pode ser uma fábrica de macarrão, de massas, pode ser um frigorífico. E você decide, por questões estratégicas, você monta uma transportadora, porque aquela transportadora presta serviço para você. Então, são duas empresas do mesmo grupo e que trabalham em conjunto, né? Uhum. Agora, eu posso ter posso montar lá uma empresa dessa de transportadora e trabalhar com comércio, por exemplo, de joias, não tem nada a ver Uhum. com transportadora. Então, são segmentos diferentes, elas não em momento algum elas se encontram, né? É só questão mesmo do perfil do empreendedor ali de querer diversificar. É diferente, então vai depender da situação. Entendi. Se o camarada, por exemplo, ele tem vou te dar um exemplo, ele tem uma empresa de alimentos, e essa empresa de alimentos, ela atua dentro, mas ele tem uma cozinha, ele tem uma fábrica de alimentos, e ele quer fazer quiosques, por exemplo, ele quer colocar o salgado, por exemplo, que ele produz ali, além dele fornecer para as padarias, as lanchonetes que ele fornece, se ele quiser colocar a venda direta, quiosques nas ruas, ele tem essa liberdade com a mesma empresa? Sem problema nenhum. Ele pode até estruturar melhor, né, com o crescimento dele, ter a indústria, uma empresa, um CNPJ com indústria, e um segundo CNPJ, uma outra empresa com comércio. Entendi. Entendeu? Até mais interessante, o pessoal do tributário vai saber falar melhor, porque senão você acaba estourando certos limites, né? Vivendo Simples Nacional. Entendi. E por aí vai. Então você cria estratégias para poder pulverizar a arrecadação e com isso ter um ganho de tributário. Para a pessoa ela ter uma empresa, vamos dizer assim, o cara ele tem uma empresa e essa empresa ela está falida praticamente, não tem recurso mais, ele está, como se diz, ele está remando com a mão só, o outro remo quebrou. Uhum. Ou seja, quando você rema com a mão só, o barco fica rodando, né, que não sai do lugar. Sim. O seu trabalho, você consegue trazer uma solução para essa pessoa, tipo assim, ele está todo negativado. Vamos pensar a situação atual vamos colocar, vou ser bem otimistas aí, 70% só dos empresários. Vamos colocar que 70% está nessa situação, mas eu acredito que é mais. Uhum. Né? Então, ele está negativado, endividado, cheque especial, cartão de crédito estourado. Ele não vê uma luz no fim do túnel. Se esse cara chama Felipe Brito, né? Socorre-me. Tipo o cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem a solução para essa pessoa? Você consegue falar assim, não, cara, vamos colocar a bola no chão, vamos... Numa situação dessa, né, 15, a gente costuma falar de traçar um planejamento para poder buscar esses credores e negociar com eles, né? Uhum. É claro, dentro do que está acontecendo ali, porque se existe a dívida, ela é, né, uma situação pré-existente. Então, primeiro analisar, a dívida realmente
justa, vamos dizer, ela está... É uma dívida real. Uhum. Né? Algo que não tem como sair, tem que pagar, ok. Então, tenta buscar um acordo com os credores. Né? Aquilo que for possível resolver o problema do cliente. Agora, se em situações mais drásticas, em que você verificou que às vezes o credor não quer ceder, né? Ou as condições que o cliente está nesse momento não permitem nem mesmo parcelar, às vezes não consegue nem pagar, nem com desconto, aí a gente pode entrar com uma segunda opção, que é o plano de recuperação judicial, né? É uma situação de pré-falência, é um processo judicial que você peticiona ao juiz, leva para o juiz todos os seus credores, né? Assim, informa os valores, né? E mais uma vez aí também não é só o jurídico, tem que ser um trabalho multidisciplinar, né? Uma equipe mesmo. Uma equipe, porque você tem que montar um plano estratégico e falar, olha, a empresa hoje ela não tem liquidez para poder honrar com os compromissos. Então, nós precisamos de um plano de recuperação judicial. Então, o que se faz? Chama todos esses credores, né? Em uma assembleia, estou contando do ponto de processualmente, mas bem sucinto. Tá? Sim. É bem mais detalhes, complexo, né? Então, os credores se juntam e o devedor apresenta a proposta. Às vezes com reduções bastante significativas, né? Cada caso é um caso, mas que ele consiga pagar, honrar. Muitas vezes corta até mesmo o capital, corta os juros, corta a multa e corta até mesmo o capital. Correto. Então propõe, uma vez aprovado esse plano de recuperação, porque o que o credor, quando isso chega a acontecer, quando chega o juiz realmente, ele recebe esse processo, ele já verificou que a empresa não tem liquidez de fato. E às vezes um credor que tem um crédito de 100 mil reais para receber, sem juros nem nada, se oferecer para ele, por exemplo, 50, 40 mil, ele pega, porque ele vê que não tem de onde tirar, não tem mais um patrimônio, e ele tá concorrendo ali com outros, ele não está sozinho, não é o único credor. Correto. Então ele acaba cedendo. Então é interessante para a empresa que está nessa situação, e também é interessante para o credor, porque é melhor ele receber parte do que não receber nada. Não receber nada. E aí é feito. Então, engraçado é que as pessoas muitas vezes tomam atitudes erradas, talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Sim, porque a ideia é preservar a empresa. Uma coisa que a gente não pode perder de mente, o papel social que uma empresa tem, a função social da empresa. Existe no meio cultural uma certa discriminação de que o empresário só visa o lucro, né? Mas esquece do lado social, porque gera emprego, né? Na verdade, exato, o empresário ele transborda, né? Ele é um abençoador. Exatamente, ele é um multiplicador. Isso. Ele gera emprego, ele paga imposto, então, ou seja, ele faz a economia circular, né? Então, existe todo um aspecto social. E a ideia é que aquela empresa não morra. Ela não, ou seja, fechar a empresa é um prejuízo geral. Eu não estou falando só do ponto de vista do empresário. Estou falando do ponto de vista de toda uma coletividade. Bacana demais. Cara, de que você tem mais medo? O que te assombra? Qual o medo do Felipe Brito? Você tem medo de alguma coisa, não é possível, né? Você tem pinta de Sérgio Moro, mas você tem que ter medo de alguma coisa. Olha, eu nunca parei para pensar no que eu tenho medo, assim. É mesmo? Fato. Não, eu acho que eu tenho tanta confiança em Deus que, mesmo quando a situação está difícil, Você é um cara otimista. Eu diria que sim. Porque para pegar as bombas que você pega e arrumar a solução, tem que ser otimista demais. Como espírita, nem de morrer eu tenho, né? Mesmo. Você acredita que vai voltar de novo? Vida após a morte. Bacana demais. E qual que é o seu maior orgulho?
que você acha, o que você vê que você fala assim, cara, eu tenho muito orgulho disso? Eu diria da situação como eu estou hoje, de ter conseguido formar, de ter chegado onde eu cheguei, porque eu não tenho, meu pai foi comerciante, né? Mas eu não tive ajuda de outros advogados da família, porque às vezes acontece do cara Sim, ter, sim. eu não, eu até hoje, né? Eu traço o meu caminho, sozinho, assim, nesse ponto, Uhum. né? Sozinho, Cê- não estaria cê- sendo injusto, mas com outras pessoas. Claro, a gente é ajudado na vida o tempo todo. Como eu Mas- aprendi ontem com a Bianca Aredes, você é guerreiro, você não é herdeiro. Exatamente. Isso aí. Então, esse é o orgulho. Esse é o seu Se- maior se orgulho. ter construído um nome graças a minha persistência, né? Porque a nossa profissão, ela é um sacerdócio. Primeiro, você tem que ser vocacionado. Em segundo, tem que se dedicar. Correto. Né? Então, não é fácil. E, graças a Deus, eu estou conseguindo aí viver Não, da advocacia. e vai viver é, muito ainda. Você tá no 42 anos, esquece. Diz que a vida começa aos 40, né? Não, diz que eu nem vivendo eu tô ainda, que eu tô com 34, eu sou um feto. Você tá chegando aí. Você tá chegando, né? Tô no caminho, eu tô no canal. Tô brigando com a galera, é minha vez. Cara, muito bacana, tô muito feliz de você ter vindo aqui, sério mesmo, te peço desculpas. É isso. Esse meu jeitão extrovertido, espontâneo, mas esse é o Nequinhas de verdade. Eu não consigo incorporar um cara sereno, né? A sua natureza é essa, um cara mais sereno, de boa e tal. Mas quando eu vejo ela rindo, você rindo, eu vejo que o Nequinha faz bem para todas as pessoas. Desejo que você continue sendo esse sucesso que você é. Para quem está começando, você é uma inspiração, né? Eu tenho amigos aí que tá na faculdade de Direito, né? Qual mensagem que você deixa para quem está começando hoje? Para quem quer entrar? Qual dica? Né? Porque eu acho que a faculdade de Direito, a pessoa forma, mas depois que ela forma, ela, além da prova da OAB, que é uma coisa bem difícil também, que a galera tem essa... O pavor, né? É o pavor, o medo da OAB, mas tem aquele leque de opções. Porque reza a lenda que o advogado que faz tudo, ele não é um bom advogado, né? Não, ele é o pato, né? O advogado, você chega lá, a placa dele tá tudo. É o pato. Quer separar o do jeito, é o advogado gambiarreiro. É o pato, por que o pato? Né? Por que Porque o pato? O pato, ele, se você for olhar, ele anda, ele nada e ele voa. Mas ele anda mal, ele nada mal e voa mal. Porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, Então é É o isso aí, pato. é o pato. Eu tenho uns caras aí que eu vou começar a chamar eles de pato. Pois é. Mas qual dica de milhões? Para advocacia ou pro direito como um todo? Direito, advocacia... Eu posso falar para advocacia. Se eu tivesse... Qual a diferença de direito Não. e advocacia? Tá. Ilumina a mente Vamos lá. conturbada de um leigo. O leigo acha que o curso... você está fazendo advocacia? Você está ensinando advocacia? Não. O curso é direito. Direito. Forma bacharel em direito. A advocacia é apenas um segmento que o direito proporciona. Então, dali você sai bacharel em direito. Você pode ser advogado, você pode prestar concurso para magistratura, para o Ministério Público, juiz, promotor, delegado de polícia, oficial da Polícia Militar, que hoje exige o curso de bacharel em direito, e por aí vai. A gama de possibilidades é muito grande. Né? Fora outras áreas que não estão tão relacionadas com o direito, mas que com o curso de direito se torna mais fácil de chegar, né? Por exemplo, fiscal do Estado, né? Auditor fiscal não exige o curso de bacharel em direito, mas quem tem o curso é mais facilidade a mais. Então, em regra, poderia ser qualquer curso superior. Mas para quem quer advogar, para os jovens que estão fazendo faculdade ainda e aqueles que acabaram de fazer, aprendam um pouco de empreendedorismo,
Porque o advogado, ele sai, o bacharel em direito, ele sai da faculdade técnico. O advogado recém-formado, ele é técnico. Mas ele não tem noções de empreendedorismo. E o escritório de advocacia é uma empresa, a gente tem que tratar como empresa. Isso. Né? Então, você vende o seu serviço. Né? Porque não basta ser bom é obrigação. Não é mérito nenhum, não. Se você se dispôs a advogar, você tem que ser no mínimo bom, do ponto de vista técnico. Correto. Porque se você não for bom, você vai dar um prejuízo para o seu cliente, né? E muito tempo no mercado você não vai ficar. O próprio mercado te exclui. Então, ser empreendedor e também dedicar uma área de atuação, né? Se torne o generalista. Eu tenho, né? A gente tem vários conhecidos generalistas, a pessoa acaba indo por esse caminho, mas o generalista ele não consegue atuar com maestria, com perfeição que o especialista atua. Né? Então, foque na área que você gosta, estude, não pare de estudar, porque o advogado é um eterno estudante, a gente não para, e busque atualizar-se, tenha foco, né? Como eu falei agora, é um sacerdócio, precisa primeiramente gostar e segundo, dedicar. Então são essas as minhas dicas que eu falaria e falo para todo mundo que eu tenho a oportunidade de estar conversando pessoalmente. Bacana. E uma mensagem espiritual, o que você falaria para nós? A tudo de graça. São Paulo falava isso, né? Então, nada acontece na vida da gente por acaso. Se algo aconteceu, ainda que seja naquele momento ruim, ainda assim agradeça a Deus, porque não foi por acaso. Aquele, no mínimo, vai deixar uma lição para você. Então, a tudo de graça. Bacana demais. Pessoal, recebi aqui meu amigo Felipe Brito. Eu adorei conhecer ele, de verdade. Tava um pouco com medo. Esse povo é doido, sabe? Mas brincadeiras à parte, gostei demais de conhecer. Mais uma vez, Deus abençoe o casamento. Obrigado. Tá? Em nome de Jesus, está nascendo uma linda família. Assim, sua cunhada falou 10 filhos, vamos colocar aí, são 7, né? Que 7 é de Deus. 7 é o número da perfeição. É isso aí. Aqui, brigadão, de verdade, foi tá? um prazer conhecê-lo, viu? Não, Vamos. Eu vou ser seu cliente, eu profetizo. Amém. O cara que é cliente desse cara aqui, gente, tô olhando pelo lado bom, tá? Não é os da picuinha, não. Tá. Os clientes de sucesso. Amém. Gente, obrigado, Deus abençoe. Se inscreva lá no nosso canal, Boa noite. no YouTube. E tamo junto. Valeu!